Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Eduardo Baixa dos Santos, estou cursando Ciência da Computação na Universidade Presbiteriana Mackenzie e vou apresentar para vocês um projeto da disciplina de gráficos do professor Ivan Carlos, onde o projeto foi desenvolvido por mim e o meu colega de grupo Guilherme Haddad Boa. O título do nosso projeto é Mobile SP, cujo objetivo foi mapear todos os principais pontos turísticos da cidade de São Paulo e encontrar o melhor caminho para você ir de um ponto até outro. E nós sabemos que a cidade de São Paulo é uma cidade imensa e temos também diversos pontos turísticos na cidade de São Paulo e são muito espalhados. Então, um turista que chega aqui e quer conhecer, às vezes, em um curto espaço de tempo, ele não vai conseguir visitar, talvez, todos os pontos que ele planejou por conta dessa diversificade de locais que ficam esses pontos. Então, realmente, acho que o nosso projeto ele ajuda muito nesse ponto. E eu vou mostrar para vocês aqui o gráfico que a gente desenhou. A gente mapeou muitas estações de metrô. O nosso projeto, nosso gráfico contém 80 vértices e 230 arestas. Então a gente mapeou, como eu disse, os principais pontos turísticos e as principais estações de metrô para você chegar nesses pontos. Então a gente tem estações de metrô tanto da linha 1, da linha 2, da linha verde, a linha azul, né? E como a gente resolveu mapear esses pontos? Por dados da própria Prefeitura de São Paulo. Então, esse foi é, um dos sites que a gente utilizou como embasamento para conseguir ter uma ideia de quais pontos a gente iria utilizar no nosso projeto, né? Quais pontos turísticos. Aqui ele diz para a gente quais são os principais pontos turísticos que são buscados e visitados na cidade de São Paulo, né? Então ele tem o MASP como mais visitado, o Mercado de São Paulo, Barco Ibirapuera, e o nosso grafo aqui, ele também contém todos esses pontos. Já as estações de metrô, a gente também pegou por datasets oferecidos pela Prefeitura de São Paulo, né? E esse CSV ele contém uma média de visitações nas principais estações de metrô. Então ele traz para a gente quais são as estações mais visitadas e a média de pessoas que passam por ela é, a cada chegada do metrô, né? Então, a gente tem aqui esse dataset como base também para construir o nosso gráfico. Falando um pouco mais do nosso projeto especificamente, a estrutura dele ficou centralizada nesse arquivo main.py, né? É um projeto em Python e, sem dúvidas, foi de grande aprendizado a gente implementar isso. A gente mexeu com orientação a objetos. Então, esse objeto grafo aqui é ele responsável por montar todo o grafo, por ler todo o grafo que existe no arquivo TXT, que eu já vou mostrar para vocês como funciona. E esse arquivo útil é mais focado em exibição, então vocês vão ver que no menu a gente tem uma parte justamente para fazer funções mais auxiliares. Então, esse úteis.py é justamente para isso. E esse exemplo é um pequeno exemplo que a gente construiu para que vocês possam entender como funciona de uma maneira mais simples o nosso projeto, certo? Então, eu vou resumir o fluxo do nosso projeto de maneira mais simples aqui. O nosso código ele lê um grafo desse arquivo grafo.txt que você pode inserir manualmente ou pela própria execução do programa. E a gente deixou disponibilizado também esse grafo.txt cópia, né, que já tem todos os vértices e arestas que a gente mapeou aqui. Então, ele já tem aqui predisposto para vocês. Vocês vão ver, eu vou executar o programa aqui e vocês vão ver o menuzinho. Aqui no menu, a primeira opção é justamente você ler os dados do arquivo grafo-cópia.txt. E aí, dessa maneira, quando a gente lê ele, a gente tem que gravar os dados no grafo.txt, porque justamente o nosso código utiliza o arquivo grafo.txt como base. Então, só ler não basta para a gente conseguir
é, usar as funcionalidades do gráfico que a gente mapeou, né? Então eu gravei ele agora. Na opção 3 a gente pode inserir um vértice, inserir aresta, remover, enfim, tem todas essas funcionalidades. A opção 7 a gente pode mostrar o conteúdo do gráfico. Então tem tudo que a gente tem naquele arquivo, ele mostra aqui para a gente, né? Se você quiser construir um gráfico aqui em execução, eu acho que essa função é muito interessante. A gente consegue mostrar o gráfico de uma maneira um pouco mais simplificada, por ser um gráfico muito grande, acaba ficando um pouco mais confuso aqui, mas aqui ele mostra para a gente a céu, aponta para tal, 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 quanto tempo que demora para cada vértice, né? E eu acho que as principais funcionalidades que a gente implementou agora é justamente o Dijkstra, que é o caminho mínimo. Então, eu queria fazer uma demonstração para vocês um pouco mais simples. Vou pegar aqui, por exemplo, vamos olhar aqui o Museu da Língua Portuguesa, vai ser o nosso ponto de destino, né? O nosso ponto turístico de destino. E a gente vai sair do Carandiru. Então, a gente vai colocar aqui no, no no programa, a opção 12, caminho mínimo entre dois pontos, o Dijkstra, e aqui ele pede o ID. Como a gente consegue o ID? A gente vem aqui no arquivo, cópia, ou no próprio grafo, né, que agora ele já está salvo, a gente pesquisa o Museu da Língua Portuguesa, então, Museu da Língua Portuguesa, ele é 71, então, esse seria o de destino, deixa eu ver o de origem é o Carandiru, né, então, Carandiru, então, Carandiru vai ser 35 e o de destino, vamos confirmar, eu acredito que seja 71, né? Museu da Língua Portuguesa 71. Dessa maneira, ele mostra para a gente aqui a rota mais curta para a gente sair do Carandiru e ir até o Museu da Língua Portuguesa. É o Carandiru, Portuguesa Tietê, Museu da Língua Portuguesa. Como a gente está mostrando aqui, ó, Carandiru, português de ET, língua portuguesa. A gente vê que o tempo condiz com o que o programa está dizendo. Então, Carandiru é 2 minutos para a língua portuguesa de ET, português de ET é 7 minutos para o Museu da Língua Portuguesa. Eu acho que um dos processos mais trabalhosos desse projeto também foi justamente pegar esses dados de tempo. A gente usou o Google Maps, então a gente pegou uma média de quanto tempo levaria de um ponto até outro pelo Google Maps, então isso demora mesmo, foi algo muito demorado, mas eu acho que ficou bem próximo do real. E além disso, a gente tem a opção 13 de mostrar o grau dos vértices, que mostra todos a incidência, saída e o total aqui do ladinho, né, de todos os vértices. E as outras funções, verificar grafo de percurso aureliano, verificar grafo de ciclo hamiltoniano e coloração do grafo, né? Esse nosso projeto ele engloba a ODS 9 e 11, cuja ODS 9 ela foca em inovação e infraestrutura. E como a gente fez isso computacionalmente, esse mapeamento dos principais pontos turísticos, ela se enquadra nessa ODS, e a ODS 11 de cidades sustentáveis, planejamento e deslocamento, que eu não preciso nem falar muito, a gente consegue mapear o melhor deslocamento de um ponto a outro. E, no fim, acredito que a gente atendeu as nossas expectativas e o nosso projeto realmente ficou bem legal. A gente pode apertar zero para encerrar, e nosso projeto vai ficar inteiro disponível no GitHub e quem quiser explorar ou tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo. Um abraço.